Olá, pessoas queridas aqui do YouTube, bem-vindas de volta ao Não Tão Básico, onde a gente sente cada página com o coração. Hoje, o capítulo 23 da Descoberta das Bruxas, Diana está com o coração partido pela ausência de Matthew, mas descobre um novo poder, a água da bruxa. Com a ajuda de Isabu e Marta, ela encontra forças e ainda descobrimos como Matthew virou vampiro. E tem mais, Isabu faz uma proposta bombástica que pode mudar tudo para Diana e Matthew. Então pega o seu chá, se ajeite e vem comigo para esse capítulo cheio de emoções. Já sentiu um amor que parece impossível? Antes de mais nada, um breve contexto. Descobrimos que o relacionamento de Matthew e Diana é um escândalo para a congregação, a comunidade de criaturas, e o amor deles está em risco. Como se eles precisassem de mais uma dor de cabeça neste momento, né, gente? Então, quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhum momento desta saga. Já ultrapassamos a metade do livro. E se você chegou até aqui comigo, você não vai querer perder mais nenhum outro capítulo, né? Dito isso, vamos para o capítulo de hoje? Então vamos nessa. Capítulo 23. Antes de conhecer Matthew, não sobrava espaço na minha vida para mais nada. Muito menos para algo tão significativo como um vampiro de 1500 anos de idade. Mas ele se infiltrou pelos espaços vazios e inexplorados quando eu estava desatenta. Agora ele tinha partido e eu me dava conta da falta que me fazia. Eu ainda estava na torre de observação quando as lágrimas afrouxaram a minha determinação de lutar por ele. Logo depois, o lugar estava inundado de água. Fiquei sentada na poça enquanto o nível de água se elevava. As nuvens estavam cinzentas, mas não estava chovendo. A água vertia de mim. As lágrimas vertiam naturalmente, e à medida que caíam, se transformavam em glóbulos do tamanho de bolas de neve, que colidiam no teto da torre e se arrebentavam. Meus cabelos se enroscavam nos meus ombros em lençóis de água que escorriam pelas curvas do meu corpo. Abri a boca para respirar porque a água que escorria pelo rosto estava bloqueando meu nariz, e a água jorrou como uma torrente com gosto de mar. Marta e Isabu me observavam por entre a película da umidade. O rosto de Marta estava sombrio. Os lábios de Isabu se mexiam, mas o rugido de milhares de conchas não me deixaram ouvi-la. Eu me levantei, achando que isso deteria água, mas não deteve. Então tentei pedir às duas mulheres que deixassem a água me carregar com a minha dor e a memória de Matthew. E tudo o que consegui foi mais uma gofada de oceano. Eu me estiquei achando que isso ajudaria a drenar a água de mim. Ledo engano. Uma grande cascata de água verteu das pontas dos meus dedos. Isso me fez lembrar do braço da minha mãe esticado na direção do meu pai, e as ondas ficaram mais fortes. O meu controle diminuía à medida que a água aumentava. A súbita aparição de Domênico despertara em mim mais medo do que eu admitira. Matthew tinha partido, e eu tinha prometido lutar por ele contra inimigos que não identificava nem compreendia. Agora estava claro que o passado de Matthew não se limitava a aspectos caseiros, ao pé da lareira, a vinho e a livros, assim como não se desdobrara nos limites de uma família leal. Domênico tinha feito uma alusão a algo sombrio marcado de inimizades, perigos e mortes. Fui vencida pela exaustão e afundei na água. Uma estranha sensação de alegria acompanhou a fadiga. Fiquei parando entre a mortalidade e algo substancial que prometia um vasto e incompreensível poder. Se me rendesse à corrente submarina, Diana Bishop deixaria de existir. Eu me tornaria água, livre do meu corpo e da minha dor. Matthew, me perdoe, sussurrei quando a água iniciou seu inexorável trabalho. Isabu veio em minha direção e um estalo agudo soou dentro do meu cérebro. Fiz um aviso para ela que se perdeu no rugir de uma onda de rebentação. Uma ventania emergiu em volta dos meus pés, açoitando a água como um furacão. Ergui os braços ao céu e a água e o vento se fundiram como um funil ao redor do meu corpo.
Martha agarrou o braço de Isabu, mexendo a boca com muita rapidez. A mãe de Martha tentou se desvencilhar e sua boca modelou a palavra não. No entanto, Martha segurou-a e olhou-a fixamente. Alguns segundos depois, os ombros de Isabu se curvaram. Ela se virou em minha direção e começou a cantar. A voz de Isabu ecoou assombrada e ancestral pela água adentro e me chamou de volta ao mundo. Os ventos se fizeram mais brando. A bandeira dos Clermont, que quase tinha sido arrancada pelo vento pouco tempo antes, reassumiu seu suave balanço. Aos poucos, a cascata de água que vertia dos meus dedos se fez rio e depois um veio de água e por fim cessou. As ondas que fluíam dos meus cabelos se fizeram marola até que desapareceram completamente. Ainda bem que nenhuma golfada saiu da minha boca ofegante de surpresa. As bolas de água que desceram dos meus olhos foram os últimos sinais que desapareceram e os primeiros indícios de um poder que me tomou por inteiro. Lá embaixo, as águas decaíam pelo caminho de pedra à frente do castelo. Quando a última gota de água se foi de mim, me senti como uma abóbora sem polpa e terrivelmente congelada. Meus joelhos bambearam e dolorosamente caí de joelhos no chão de pedra. Graças a Deus, murmurou Isabu. Nós quase a perdemos. Eu tremia violentamente de cansaço e de frio. Fui erguida pelas duas mulheres. Elas me ampararam pelos cotovelos e me desceram pela escada com uma velocidade que me deixou arrepiada. O meu é mais perto, disse a mãe de Martha com um tom tocante. Ela vai se sentir mais segura no quarto dele, disse Martha. Isabu cedeu com um muxoxo exasperado. Já ao pé da escada que levava ao aposento do filho, Isabu desfiou um colar colorido de frases que pareciam improváveis para uma boca tão delicada. Eu posso agarrá-la, acrescentou depois de ter insultado o filho, as forças da natureza, os poderes do universo e outros indivíduos de questionável parentesco que tinham participado da construção da torre. Ai, gente, eu adoro essas mulheres. Depois me pegou no colo com toda a facilidade. Porque ele tinha que fazer essa escada tão espiralada? E em 2 pisos separados, isso está além da minha compreensão. Martha deu nos ombros, acomodando o meu cabelo molhado no vão do cotovelo de Isabu. Para dificultar as coisas, é claro. Para si próprio e para os outros. Naquela tarde, ninguém se lembrara de subir para acender as velas, mas a lareira continuava acesa e o aposento ainda retinha o resto de calor. Martha sumiu no banheiro e em seguida o barulho de água corrente me fez examinar os meus dedos em pânico. Isabu jogou 2 enormes toras de lenha na lareira como se fossem simples gravetos. Ele nunca me perdoará se você adoecer, disse pegando as minhas mãos e observando as minhas unhas. Estavam novamente azuladas, mas não pela eletricidade. Agora azulavam de frio e se enrugavam por causa da água de bruxa. Puxei minhas mãos ainda tremendo e batendo os dentes e abracei a mim mesma para conservar um pouco de calor que restara do meu corpo. O que ela precisa agora é de um bom banho, afirmou. O aposento já estava tomado pelo vapor e Martha se afastou da banheira para ajudar a tirar minhas roupas. Logo depois eu estava nua e sendo carregada pelas 2 mulheres até a água quente, com as minhas axilas apoiadas em ambas mãos geladas. Shhh! Sussurrou Isabu, tirando meu cabelo de cima do meu rosto enquanto Martha me puxava de volta à água. Isso vai aquecê-la, você tem que se aquecer. Martha ficou de sentinela na extremidade da banheira, enquanto Isabu sussurrava palavras doces de conforto na outra extremidade. Foi preciso tempo para que eu parasse de tremer. A certa altura, Martha sussurrou alguma coisa em occitano, que incluía o nome de Marcos. Eu e Isabu dissemos não na mesma hora. Ficarei bem, não conte a ele o que aconteceu. Martha não precisa saber dessa magia, não agora. Eu disse batendo os dentes. Só precisamos de mais tempo para aquecê-la. O tom de Isabu era sereno, mas ela parecia preocupada. Pouco a pouco, o calor reverteu o feitiço que a água da bruxa operara no meu corpo. Martha se ocupou em manter a água quente na banheira para que meu corpo não esfriasse. Em dado momento, Isabu pegou um jarro de estanho no peitoril da janela e começou a banhar minha cabeça e meus ombros com a água da banheira.
Você tem que ficar de molho, explicou. Martha correu do banheiro ao quarto e do quarto ao banheiro carregando roupas e toalhas. Criticou a falta de pijamas na minha bagagem e as velhas roupas de yoga que eu tinha levado para dormir. Para ela, nenhuma dessas roupas era quentinha o bastante para me aquecer. Até que Isabu tomou a minha temperatura com a parte externa das mãos nas minhas bochechas e na minha testa. Só então ela balançou a cabeça em assentimento. Elas me deixaram sair sozinha da banheira. A água que escorreu do meu corpo me trouxe à mente o ocorrido na torre e tratei de firmar os pés no chão para resistir ao insidioso apelo do elemento. Ao pé da lareira, Marta e Isabu me embrulharam em toalhas aquecidas que cheiravam a fumaça de madeira. Já no quarto, elas se esmeraram para me enxugar sem expor um único centímetro do meu corpo ao ar e me enrolaram envolvida em toalha de lá para cá, até que senti calor irradiando de dentro de mim. Sentei-me vestida da cabeça aos pés à frente da lareira e fixei os olhos no fogo sem pensar em mais nada. Sem fazer alarde, Marta se dirigiu ao térreo do castelo e retornou com uma bandeja contendo sanduíches pequenos e um fumegante bule de chá de ervas. Agora você precisa se alimentar. Não era um pedido, era uma ordem. Levei um sanduíche à boca e mordisquei pelas beiradas. Ela arregalou os olhos pela súbita mudança do meu hábito de devorar comida. Coma! O sanduíche tinha gosto de serragem, mas nem por isso meu estômago deixou de roncar. Engoli os 2 pequenos sanduíches e depois Marta colocou uma xícara de chá em minhas mãos. Então é isso que é a água da bruxa. Tremi só de pensar em toda aquela água vertendo de mim. Sim, disse, mas faz tempo que eu não vejo uma assim. Graças a Deus isso não acontece sempre, acrescentei em voz débil tomando um gole de chá. Nem todas as bruxas de hoje em dia são suficientemente poderosas para provocar uma água de bruxa como a sua. Algumas até podem provocar ondas em lagos ou chuva em céu nublado, mas elas não conseguem se transformar em água. Isabu sentou-se à minha frente, observando-me com uma evidente curiosidade. Eu tinha virado água, e saber que isso não era comum me deixou ainda mais vulnerável e ainda mais sozinha. Soou o telefone. Isabu enfiou a mão no bolso e tirou de dentro um celular vermelho, cujo brilho e tecnologia de ponta destoavam da pele branca e as roupas clássicas que ela vestia. Ui? Ah, que bom. Fico feliz de você ter chegado aí são e salvo. Falou em inglês em consideração a mim, balançando a cabeça em minha direção. Sim, ela está bem, está se alimentando. Levantou-se e estendeu o telefone para mim. Matthew quer falar com você. Diana? A voz dele não estava em tom audível. Sim? Não quis falar muito, com medo de me atrapalhar com as palavras. Ele emitiu um ruído suave de alívio. Só queria saber se está tudo bem aí com você. Sua mãe e Marta estão cuidando muito bem de mim. Além disso, não inundei o castelo, pensei. Você está cansada. Ele estava ansioso pela distância que nos separava e sintonizava cada nuance das palavras. Estou sim, hoje foi um dia difícil. Então vai dormir. Já esteve no laboratório? Vou para lá agora. Marcos quer me pôr a par das coisas com cautela e me certificar de que tomamos todas as precauções necessárias. Miriam também checou a segurança da sala. Isso era meia verdade, com um suave toque de convicção, mas eu sabia o que estava por trás. Fez-se um silêncio entre nós, que logo se tornou desconfortável. Não faça isso, Martha, por favor. Não tente negociar com Knox. Cuidarei para que você esteja salvo quando retornar a Oxford. Então não há nada mais para se dizer. Já se decidiu? Eu também já me decidi. Estendi o telefone para Isabu. Ela tirou da minha mão com dedos gelados, franzindo a testa de preocupação. Despediu-se do filho do outro lado da linha e com um estacato inelegível. Eu lhe agradeço por não ter comentado sobre a água de bruxa com ele. Falei baixinho depois que ela desligou o telefone. Isso é uma história sua, não minha. É você que deve contar. Ela se voltou para a lareira. Não é bom contar uma história que não se entende, porque esse poder está manifestando justo agora. Primeiro vento, depois visões e agora água, eu disse encolhendo-me. Que tipo de visões? Perguntou Isabu, visivelmente curiosa. Ah, gente, lembra que ela era vidente quando ela era humana. Matthew não lhe contou? Meu DNA mostra toda essa magia
Titubeei ao evidenciar a palavra. Os testes registraram possíveis visões e elas começaram. Marvel nunca me revelaria nada dos testes que fez. Claro, a não ser que você permitisse. E provavelmente nem mesmo com a sua permissão. Já tive algumas visões aqui no castelo. Hesitei. Como você fazia para controlá-las? Matthew lhe contou que eu tinha visões antes de me tornar vampira? Ela balançou a cabeça em negativa. Ele não devia ter feito isso. Você era uma bruxa? Isso explicaria porque ela não gostava de mim. Bruxa? Não. Ele achava que talvez eu tenha sido um demônio, mas tenho certeza que eu era uma humana comum. Entre humanos também há videntes. As criaturas não são as únicas abençoadas ou amaldiçoadas dessa maneira. E o que você fazia para controlar sua segunda visão e para saber quando irromperia? Com o tempo vai ficando mais fácil. Os sinais avisam. Os sinais podem ser sutis, mas com o tempo você aprende a reconhecê-los. Marta também me ajudou muito. Essa era a única informação que eu tinha sobre o passado de Marta. Não era a primeira vez que me interessava em saber qual era a idade daquelas duas mulheres e o que o destino tinha feito para mantê-las unidas. Marta ainda estava em pé e de braços cruzados. Ok? Ela sentiu olhando de maneira terna e protetora para Isabu. Fica mais fácil se você não combater o fluxo das visões. Estou ainda em choque para combater seja lá o que for. Retruquei com o salão e a biblioteca em mente. O choque é uma forma que seu corpo encontra para resistir, disse Isabu. Você precisa relaxar. É difícil relaxar quando se vê cavaleiros em armaduras e rostos de mulheres desconhecidas misturados com cenas do seu passado. Bocejei. Você está esgotada demais para pensar nisso agora. Isabu levantou-se. Não sei se vou conseguir dormir. Reprimi outro bocejo com a mão na boca. Ela me olhou com atenção, como um falcão esquadrinhando um ratinho campestre. O olhar se tornou matreiro. Se for para a cama, lhe conto como fiz o Matthew. Era uma oferta tentadora demais e não resisti. É historiadora mesmo essa bruxa. Fiz o que Isabu me pediu e ela puxou uma cadeira para perto da cama quando Marta se ocupava com louças e as toalhas. Então, de onde começo? Isabu se ajeitou na cadeira olhando fixamente para as chamas das velas. Não posso simplesmente começar com a minha parte na história, e sim com o nascimento dele aqui na aldeia. Eu me lembro dele ainda bebê. O pai e a mãe dele chegaram quando Philip decidiu construir nesta terra na época em que Clovis era rei. É a única razão para que a aldeia esteja aqui. Os agricultores e os pedreiros que construíram a igreja e o castelo moravam aqui. Por que seu marido escolheu este lugar? Recostei nos travesseiros e me sentei debaixo das cobertas com os joelhos encostados no queixo. Clovis tinha prometido terras para encorajar Philip a lutar por um rei rival. Meu marido sempre jogava de ambos os lados. Ela sorriu melancolicamente, mas poucas vezes o flagraram nisso. O pai de Matthew era agricultor? Agricultor? Ela pareceu surpresa. Não, era carpinteiro, assim como Matthew, antes de se tornar pedreiro. Um pedreiro! As pedras da torre se encaixavam com tamanha perfeição que não devem ter precisado de massa. E ainda havia chaminés estranhamente ornamentadas da casa do portão da velha cabana que Matthew só tinha deixado um pedreiro construir. Com seus dedos compridos e fortes, ele abria a concha de uma ostra e quebrava as castanhas. Uma outra peça de Matthew se encaixara e se adequava perfeitamente ao guerreiro, ao cientista e ao cortesão. E os dois trabalharam no castelo? Não neste castelo. Isabu olhou em volta. Este castelo Matthew me deu de presente quando fui forçada a sair de um lugar que eu amava. Ele derrubou a fortaleza que o pai tinha construído e colocou no lugar um novo castelo. Os olhos negros esverdeados de Isabu cintilaram de prazer. Philip ficou furioso, mas já era tempo de mudar. O primeiro castelo era feito de madeira, e mesmo com o reforço de pedras que recebeu com o passar dos anos estava em condições precárias. Eu tentei calcular a linha do tempo dos eventos a partir da construção da primeira fortaleza e sua aldeia no século VI até a torre de Matthew no século XIII. Isabu franziu o nariz em sinal de desgosto. Um dia ele voltou para casa
e não quis ficar tão próximo da família e ergueu esta torre. Nunca gostei dela. Parecia uma besteira romântica, mas permiti porque era o desejo dele. Ela deu nos ombros. Uma torre tão engraçada não ajudava em nada na defesa do castelo. Ele construiu outras torres aqui das quais não precisávamos. Isabu continuou tecendo sua história como se não tivesse inteiramente no século XXI. Matthew nasceu na aldeia. Era uma criança tão inteligente, tão curiosa. Ele enlouquecia o pai, seguindo pelo castelo e catando ferramentas, tábuas e pedras. Naquela época, as crianças aprendiam uma profissão muito cedo, mas ele era precoce. Foi colocado para trabalhar quando se tornou capaz de manejar uma machadinha sem se machucar. Na minha imaginação, um menino de 8 anos com pernas desengonçadas e olhos cinzas esverdeados saiu correndo pelos campos. Sim, ela sorriu como se tivesse lido os meus pensamentos. De fato, Matthew era uma criança linda. E depois um lindo rapazinho. Ele era alto demais para a época, se bem não tão alto como ficou depois que se tornou vampiro. Ele tinha um senso de humor matreiro. Sempre fingia que alguma coisa tinha dado errado ou que não tinha recebido as instruções referentes às vigas de sustentação do telhado ou da fundação. E Philip sempre caía nas histórias dele. A voz de Isabu tornou-se indulgente. Matthew ainda era adolescente, quando o primeiro pai dele faleceu. A mãe morreu alguns anos antes do pai. Ele ficou sozinho. E começamos a torcer para que encontrasse uma moça para se casar e construir uma família. Até que ele conheceu Blanca. Isabu fez uma pausa e seus olhos não demonstraram malícia. Não acredito que tenha imaginado que ele nunca amou uma mulher. A frase era de uma afirmação e não uma pergunta. Marta lançou um olhar terrível para Isabu, mas permaneceu calada. É claro que nunca imaginei isso, retruquei calmamente, mas com o coração apertado. Blanca era nova na aldeia, uma criada de um dos mestres pedreiros que Philip tinha trazido de Ravenna para a construção da primeira igreja. Ela fazia jus ao nome. A pele era branca como a neve, os olhos eram da cor do céu de primavera e os cabelos pareciam tecidos por fios de ouro. Nas visões que tive quando fui pegar o computador de Matthew, havia uma mulher pálida e maravilhosa. A descrição de Blanca feita por Isabu se encaixava perfeitamente nessa minha visão. E essa moça tinha um sorriso doce? Perguntei quase num sussurro. Isabu regalou os olhos. Tinha sim, eu sei. Eu a vi refletida na armadura de Matthew, aquela que ele tem no estúdio. Matthew fez um grunhido de advertência, mas Isabu seguiu em frente. Às vezes, Blanca parecia tão delicada que eu achava que se quebraria quando fosse pegar água no poço ou colher legumes e verduras na horta. Acho que Matthew se sentiu atraído por essa delicadeza. Ele sempre gostou de coisas frágeis. Ela percorreu os olhos na minha silhueta que estava longe de ser frágil. Eles se casaram quando Matthew completou 25 anos e já podia sustentar uma família. Blanca só tinha 19 anos. Formavam um lindo casal, é claro. A pele morena de Matthew fazia um contraste fenomenal com a beleza pálida de Blanca. Eles estavam muito apaixonados e o casamento era muito feliz. Mas não conseguiam ter filhos. Blanca sofria um aborto atrás do outro. Não consigo imaginar a tristeza que eles deviam sentir quando os filhos morriam antes de nascer. Eu ainda não estava certa se os vampiros choravam ou não, se bem que me lembrei de uma das primeiras visões no salão, onde uma lágrima manchada de sangue escorreu pela face de Isabu. Contudo, mesmo sem lágrimas naquele momento, ela parecia estar chorando, porque o seu rosto era uma máscara de dor. Por fim, depois de muitos anos de tentativas sem sucesso, Blanca conseguiu manter uma gravidez. Era o ano de 531. Que ano! Havia um novo rei no sul e as batalhas não davam trégua. Matthew começou a irradiar de felicidade, como se soubesse que daquela vez o bebê sobreviveria. E assim aconteceu. Lucas nasceu no outono e foi batizado na igreja inacabada que Matthew estava ajudando a construir. Foi um parto difícil para Blanca. A parteira disse que ela não teria mais filhos. Lucas era o bastante para Matthew, e Lucas era tão parecido com o pai. Os mesmos cabelos negros e ondulados, o mesmo queixo atrevido, as mesmas pernas longas.
E o que aconteceu com Blanca e Lucas? Perguntei com muito tato. 6 anos depois daquela data, Matthew seria feito vampiro. Algo teria acontecido para que ele permitisse que Isabeau lhe desse outra vida. Matthew e Blanca assistiram felizes o crescimento do filho. Matthew se aperfeiçoara em trabalhar com pedra, além de trabalhar com madeira, e era muito requisitado pelos lordes daqui a Paris. Até que a febre chegou à aldeia. Todo mundo caiu doente. Matthew sobreviveu. Blanca e Lucas não. Isso foi no ano de 536. O ano anterior tinha sido estranho, com pouco sol, um inverno muito perigoso. Depois a primavera acabou trazendo a febre e levando Blanca e Lucas. E os aldeões não se perguntaram por que você e Philip continuaram sadios? Claro que sim, mas naquela época, ao contrário de hoje, era farta de explicações. Era mais fácil pensar que Deus estava zangado com a aldeia ou que o castelo tinha sido amaldiçoado do que pensar que havia Munjansang vivendo entre eles. Munjansang? Rolei as sílabas na minha boca da mesma forma que Isabeau. É um termo arcaico para vampiro, significa comedor de sangue. Alguns suspeitavam da verdade e cochichavam ao pé das lareiras. Mas naquele tempo, o retorno dos guerreiros ortogrodos era uma perspectiva bem mais assustadora do que um senhor de terra Munjansang. Sem falar que Philip tinha prometido proteger a aldeia se os guerreiros retornassem. E nós também tínhamos feito um trato de nunca nos alimentarmos nos arredores da nossa casa, enfatizou Isabeau. E como Matthew ficou depois da morte de Blanca e Lucas? Arrasado. Inconsolável. Deixou de se alimentar, ficou um esqueleto e os aldeões vieram nos pedir ajuda. Eu levava comida. Isabeau sorriu para Martin. E fazia comer e caminhávamos juntos e o tranquilizava. Às vezes ele não conseguia dormir. E nós íamos à igreja e rezávamos pelas almas de Blanca e Lucas. Matthew era muito religioso na época. Conversávamos sobre os céus, o inferno, e isso fazia se perguntar onde a mulher e o filho estariam e se um dia se encontraria com eles. Matthew era tão gentil comigo quando eu acordava aterrorizada. Será que as noites que antecederam a transformação dele em vampiro tinham sido tão insones quanto as noites que se seguiriam? Na chegada do outono ele pareceu mais esperançoso, mas o inverno foi difícil. O povo estava faminto e a doença persistia. A morte se espalhou por todos os cantos. A primavera não conseguiu apagar o desânimo. Philip estava ansioso para seguir com o trabalho na igreja e Matthew trabalhava como nunca. No início da segunda semana de junho, eles o encontraram caído, debaixo da abóbada com as pernas e a coluna quebrada. Engoli em seco só de pensar no frágil corpo humano de Matthew estatelado no chão de pedras. É claro que Matthew não poderia sobreviver à queda, continuou Isabeau em tom suave. Ele era um moribundo. Alguns pedreiros disseram que ele tinha escorregado. Outros disseram que ele estava em pé, no andaime, e de repente não estava mais lá. O fato é que todos achavam que ele tinha pulado lá de cima e comentavam que não poderia ser enterrado porque era um suicida. Eu nunca o deixaria morrer, com a perspectiva de ir para o inferno. Ele se preocupava tanto em se juntar com Blanca e Lucas. Como o deixaria morrer pensando que ele estaria separado da mulher e do filho por toda uma eternidade? Você fez a coisa certa. A despeito da situação da alma de Matthew, claro que seria impossível lhe virar as costas. Era impensável deixar para trás um corpo quebrado e no sofrimento. Eu faria isso sem pestanejar, se o meu sangue pudesse salvá-lo. Será? Isabeau balançou a cabeça. Nunca tive certeza disso. Philip deixou para mim a decisão de fazer de Matthew um membro da nossa família. Eu tinha feito outros vampiros com meu sangue e faria outros depois, mas Matthew era diferente. Eu era louca por ele e sabia que era uma chance que os deuses me davam de tê-lo como filho. A responsabilidade de fazê-lo aprender a ser um vampiro no mundo todo, seria toda minha. E Matthew resistiu? Não pude conter a pergunta. Não, ela disse. Ele estava sofrendo muito e fora de si. Nós dissemos que íamos procurar um padre e pedimos para que todos saíssem. Claro que não fizemos isso. Eu e Philip explicamos ao Matthew que ele poderia viver para sempre, sem dor e sem sofrimento, e que nós poderíamos fazer isso.
Muito tempo depois, ele nos disse que pensou que nós fôssemos João Batista e a Virgem Maria, que estávamos chegando do céu para levá-lo ao encontro da mulher e do filho. Ele também disse que achou que eu era um padre que faria extrema unção quando lhe ofereci meu sangue. A minha respiração e o crepitar do fogo na lareira eram os únicos a romper o silêncio do aposento. Pensei em perguntar os detalhes de como Isabu tinha feito Matthew, mas achei que os vampiros não falavam disso e fiquei com medo de perguntar. Era particular e muito doloroso, mas ela me contou em seguida, sem que eu precisasse perguntar. Matthew aceitou meu sangue com naturalidade, de quem tinha nascido para isso, disse com um suspiro. Ele não era o tipo de humano que fazia careta de nojo com cheiro e visão de sangue. Cortei meu pulso com meus próprios dentes, dizendo que o meu sangue poderia salvá-lo. Ele sorveu a salvação sem temor algum. E depois? Perguntei. Depois foi difícil. Continuou Isabu com carinho. Os vampiros novos são sempre fortes e famintos, mas era praticamente impossível controlar o Matthew. Ele tinha raiva de ser vampiro e uma necessidade inesgotável de alimento. Durante semanas, eu e o Philip caçávamos todos os dias para satisfazê-lo, e ele teve uma transformação física que ultrapassou as nossas expectativas. Todos nós ficamos mais altos, mais belos e mais fortes. Eu era muito mais baixa antes de ser feita vampira, mas o Matthew deixou de ser um humano magricelo e tornou-se uma criatura magnífica. Meu marido era bem mais corpulento do que meu novo filho, mas depois do primeiro jorro do meu sangue, Matthew tornou-se um problema, até mesmo para Philip. Eu me contive para não me esquivar da imagem de Matthew com raiva e com fome. Continuei de olhos abertos e fixos em Isabu, de ouvidos atentos ao conhecimento de quem ele era. Matthew temia justamente isso, que eu ficasse sabendo quem ele tinha sido, e continua sendo, e o rejeitasse. Alguma coisa o apaziguava? Perguntei. Philip o levava para caçar, achando que ele perderia o interesse em matar o que encontrasse pela frente. A mente de Matthew se ocupava com a espreita, e o corpo se engajava na caça propriamente dita. Ele então passou a se interessar mais pelas preliminares da caça e menos pelo sangue em si. Um bom sinal para os jovens vampiros. Isso significava que ele não era mais uma criatura que se deixava levar pelo apetite e que tinha voltado a ser racional. Algum tempo depois ele assumia outra vez a consciência e já pensava antes de matar. Nós só temíamos os períodos em que ele se tornava sombrio pela perda de Blanca e Lucas e descontava nos humanos para saciar a fome. E havia alguma coisa que o ajudava? Às vezes eu cantava para ele a canção que cantei esta noite para você, e outras canções mais. Isso geralmente quebrava o feitiço do sofrimento dele. Outras vezes Matthew simplesmente sumia. Philip me proibia de segui-lo e de fazer perguntas quando ele voltava. Isabu me olhou com olhos escuros. Nossa troca de olhares reafirmou o que nós duas estávamos pensando. Matthew se perdera com outras mulheres, buscando consolo no sangue e no toque de mãos femininas que não pertenciam nem à mãe e nem à esposa dele. Ele é tão controlado, comentei. É difícil imaginá-lo fazendo uma coisa assim. Ele sente as emoções com muita intensidade. É uma bênção e uma maldição amar a ponto de enlouquecer de dor quando o amor se vai. A voz de Isabu soou como uma ameaça. Ergui o queixo em desafio e os meus dedos comicharam. Sendo assim, nunca deixarei que o meu amor por ele se vá, eu disse com voz firme. E como fará isso? Ela perguntou com ar zombeteiro. Vai se transformar em vampiro e se juntar a nós na caça? Não resta dúvida de que Domínico sugeriu isso. Uma simples mordida, a drenagem de suas veias e a troca do nosso sangue pelo seu. A congregação não teria argumentos para se intrometer na vida de vocês. O que você quer dizer? Perguntei anestesiada. Não entendeu? Ela rosnou. Se quer ficar com Matthew, torne-se uma de nós e coloque-se a si mesma e a ele fora do perigo. Embora os bruxos queiram tê-la como propriedade, eles não podem se opor ao relacionamento de vocês dois se você também for uma vampira. Um rosnado insinuou-se ao fundo da garganta de Martha. É por isso que Matthew se foi? A congregação exigiu que ele fizesse de mim uma vampira? Matthew nunca faria de você uma manjansang, disse Martha com desdém, e os olhos faiscando de fúria. Não, a voz de Isabu soou levemente maliciosa. Como já lhe disse, ele sempre gostou de coisas frágeis. Esse era um dos segredos que Matthew estava guardando.
Se fizessem de mim uma vampira, as proibições deixariam de nos incomodar e não teríamos mais motivos para temer a congregação. Eu só precisava me transformar em outra coisa. Surpreendentemente, avaliei a perspectiva quase sem medo ou pânico. Eu poderia ficar com Martha e ser mais alta e mais esbelta, e Isabu se encarregaria disso. Ela ficou com os olhos faiscando quando viu que levei a mão ao pescoço. Mas as minhas visões e o meu poder sobre o vento e a água tinham que ser considerados. Eu ainda não tinha entendido as potencialidades mágicas do meu sangue, e talvez nunca conseguisse solucionar o mistério de Ashmore 782 se me transformasse em vampira. Eu prometi para ele, disse Martha com uma voz dura. Diana não pode deixar de ser o que é, uma bruxa. Isabu arreganhou os dentes e assentiu com a cabeça visivelmente contrariada. Você não me prometeu que ia contar o que de fato aconteceu em Oxford? A mãe de Martha me observou atentamente. É melhor perguntar a Martha quando ele voltar, isso não cabe a mim. Eu também tinha mais perguntas a fazer, perguntas cuja privacidade talvez Martha tivesse esquecido de delimitar. Você pode me explicar por que é tão importante que o arrombador do laboratório seja uma criatura e não um humano? Fez-se silêncio enquanto Isabu me olhava com interesse. Por fim ela respondeu. Garota esperta. Não prometi para Martha manter silêncio sobre as regras adequadas de conduta. Ela me olhou com um toque de aprovação. Esse tipo de comportamento é inaceitável entre as criaturas. Nós esperamos que tenha sido um demônio consequente, que não se deu conta da gravidade do que fez. Martha certamente perdoará isso. Ele sempre perdoa os demônios. Murmurou Martha em tom sombrio. E se não tivesse sido um demônio? Se foi um vampiro, isso representa um insulto terrível. Nós somos criaturas territorialistas. Nenhum vampiro cruza a terra ou a casa de outro vampiro sem a permissão. E Martha perdoaria um insulto como esse? Suspeitei que não, pela expressão que ele tinha feito quando esmurrou o carro. Talvez, disse Isabu aparentando dúvida. Nada foi levado, nada foi quebrado, mas o mais provável é que Martha exija alguma forma de retribuição. Lá estava eu novamente na Idade Média, época em que a manutenção da honra e da reputação era fundamental. E se foi uma bruxa ou um bruxo? Perguntei mansamente. A mãe de Martha virou o rosto. A bruxa ou o bruxo que fizesse isso estaria cometendo um ato de agressão imperdoável. Nenhum pedido de desculpa seria adequado. Soaram as campainhas de alarme. Afastei as cobertas e me sentei na cama pronta para sair. Este arrombamento foi para provocar Matthew e ele voltou para Oxford achando que poderia fazer um acordo e confiar no Knox. Ele precisa ser avisado. Isabu apoiou uma das mãos no meu joelho e a outra no meu ombro, impedindo-me de sair na cama. Ele já sabe disso, Diana. A informação caiu da minha cabeça como um raio. Foi por isso então que ele não quis que eu fosse com ele para Oxford? Ele está correndo perigo? É claro que ele está correndo perigo, respondeu Isabu com um tom cortante. Mas ele fará o possível para dar o fim nessa situação. Ela empurrou minhas pernas para a cama e me cobriu novamente. Eu deveria estar lá, protestei. Só iria atrapalhar. Você vai ficar aqui como ele mandou. E a minha palavra não conta? Repeti a pergunta que já tinha feito umas 100 vezes desde a minha chegada em Septu. Não. As duas mulheres responderam ao mesmo tempo. Você realmente ainda tem muita coisa a aprender sobre os vampiros, disse Isabu outra vez, só que desta vez ligeiramente arrependida. Eu sabia que tinha muita coisa a aprender com os vampiros, mas aprenderia com quem? E quando? E é isso, meus queridos e minhas queridas, terminamos mais um capítulo desta saga. Esse capítulo, Diana chegou ao fundo do poço, acho que é muita coisa na cabecinha dela, né? E agora é esperar ela colocar o cropped e reagir. Então até o próximo vídeo, até segunda-feira, agora sim, até segunda-feira. Continue sonhando, abraçando a magia dentro de vocês. Beijos, até lá. Fui! Vai se transformar em vampiro e se juntar a nós na caça?